Paz e amor para todos nós. Vamos continuar o nosso estudo, a nossa leitura. E desejaria muito que o que tem sido falado, mostrado por esses espíritos maravilhosos que vieram nos explicar, nos ajudar, tenha sido de grande valia. Vamos falar sobre a identidade dos espíritos. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar com frequência, mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fenelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisa digna do caráter de Fenelon, é que este não desaprovaria. Há sempre uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É nesse caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória, do momento em que o espírito não diz senão coisas boas. Pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude, e daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de aprender e que vamos tentar desenvolver. À medida que o espírito se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam de alguma sorte na uniformidade da perfeição. E, apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera um número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter chegado às primeiras classes
esses são comparados com um número restrito de homens que deixaram um grande nome na terra, compreender-se-á que, entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixarmos as nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido, cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiões se fazem conhecer, o mais frequentemente, sob o nome de um santo que veneramos, e geralmente sob o nome daquele pela qual temos mais simpatia. Daí se segue que se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há dúvida. Não há dúvida nenhuma que uma prova material seja apóstolo realmente esse apóstolo que ele se intitulou para falar. E que pode ser também um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família dos espíritos, da qual ele deu-se por conhecer. Então, gente, esse negócio de dar o nome, eu estava lembrando, estava pensando aqui, então, porque nos nossos trabalhos, às vezes, surge uma entidade e que ela, não é que ela se apropriou, ela pede licença. Ela pede licença para que seja usado aquele nome. E assim, como ele podia ter dado outro nome qualquer, quer dizer que ele não está usufruindo nem usando aquele determinado nome, e sim na hora de se apresentar. E aí então fica para aquela pessoa que está tendo uma ajuda, não, é o fulano de tal que me ajudou. Todas as vezes que eu precisar, eu falarei o nome dele. E assim vai, gente. E porque às vezes ele não é que ele foi aquela pessoa, é que ele quis usar aquele nome. Mas antes, ele pede a licença, aquela entidade, para que ele possa usufruir daquele nome. Então, é um negócio também para a gente pensar. Bom, ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas não se diz nada que desminta a elevação do caráter desse último. Há a presunção de que seja ele, e em todos os casos pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele, que acontece muitas vezes nos nossos trabalhos, vinha com o nome X, e assim aquela pessoa que estava fazendo o seu tratamento, tomando os seus passos, então toda vez que ele necessitasse, ele falaria, chamaria ou evocaria. Então vocês estão vendo, a questão do nome é secundária, gente, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando o espírito de ordem inferior se adorna de um nome responsável para dar créditos às suas palavras. E esse caso é tão frequente que não seria demasiado ter-se em guarda contra essa espécie de substituições, porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação,
que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. Então, esses espíritos, eles acham que dando o nome de uma pessoa conhecida, né, sábia, que foi proeminente aqui na Terra, que eles seriam ouvidos, né, para eles passarem as artimanhas deles, né. Isso acontece em todo e qualquer lugar, né, que se faz trabalho, né. Portanto, como eu falo, nós devemos estar sempre com as anteninhas ligadas, gente. Sempre alerta. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente, gente, quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir uns aos outros sem que isso se tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecida. O que nos interessa não é a pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa de quem é, se é o Pedro, se é o João, se é a Maria. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas. Por quê? É o indivíduo, sua pessoa mesmo, que nos interessa. E é com razão, e nessas circunstâncias se deve assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Então, o que a gente tem que ver se aquele espírito realmente, né, é bom, tem caráter, está nos trazendo coisa boa, está nos orientando, né? E não interessa se ele dê esse ou aquele nome. O negócio é ver como ele procede, né? Se convém. Agora, a gente tem que saber distinguir daquele que está, né, fazendo graça, procurando atrapalhar, né, daquele que veio a serviço nos ajudar. Sem mais outra ocasião, nós continuaremos falando sobre esse problema da identidade do espírito.